do teu altar. Que ele seja, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, Pai. Prepara o nosso coração, Senhor, para que essa palavra ela venha, Pai, frutificar. Pai querido, Deus Santo, protege-o, guarda-o, sua família. Protege o Senhor de toda retaliação maligna, Pai. E que Ele possa, Senhor, fazer o Teu querer e a Tua vontade. Que neste momento, Senhor, assim como já foi orado, que ele seja esvaziado de si, Pai, para que só o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua autoridade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sem pressão, né? Confesso que quando a Adriana foi falar comigo, ela só chegou assim e falou: você vai pregar na Semana dos Jovens, tá? Ela me pegou com sono, meio cansado, e eu só falei que sim. Amém? A gente nunca está preparado, a real é essa, para qualquer tipo de coisa, mas a gente tem que estar disponível, amém? Irmãos, eita, que a copinha ela tá de cabeça para baixo. Irmãos, assim que a Adriana foi falar comigo, eu falei: e aí, Deus, o que é para eu falar, pelo amor de Deus? O que o Senhor quer que fale para a igreja? Porque de mim eu não tenho nada guardado, não tinha uma palavra guardada. Eu falei: e aí, Deus? Óbvio que eu não fui respondido na hora, com a semana indo, então eu fiquei perguntando para Deus, orando a Deus: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, dá uma palavra. E Deus comigo, ele é bem objetivo, amém? Não sei que com os irmãos. Ele falou sobre processos. Aí eu falei: tá bom, Deus, processos. E depois ele falou Josué. Eu falei: Deus, mas espera aí. Assim, eu poderia usar vários exemplos, Deus, de processos, porque Josué. Mas a gente vai descobrir o porquê de Josué hoje, amém? Então, se tem um tema hoje para você que você possa guardar, é sobre processos. E a gente vai ver sobre a vida de Josué, amém? Peço que os irmãos se sintam mais à vontade possível. Amém? Eita. Então a gente vai começar em Êxodo 24, 13, amém? Algo curto, mas só para os irmãos entenderem. Amém? A minha versão ela é meio para quem sabe ler, eu não sei muito, mas Deus vai ajudar a gente. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Amém? Por que eu quero começar com isso? Porque Deus me direcionou a isso. É para a gente já começar a entender que Josué ele era um servo. Amém? A gente vai ver ao decorrer da história, ao decorrer da pregação, que Josué ele começa sendo servo e depois ele termina como um rei e líder do povo. Amém? Então, é necessário que a gente entenda isso. E Deus deixou bem nítido na minha cabeça que é necessário nós darmos em vez de receber, amém? Então, toda vez que você quiser crescer, é necessário você servir antes de ser servido, amém? Assim também como foi na vida de Josué. Josué servia a Moisés. Óbvio que Josué ele tinha um grande exemplo ali, que era Moisés, pelo amor de Deus. Né? Um homem totalmente temente a Deus, um homem que falava com Deus, um homem que era à frente do povo, que o povo tinha medo de Deus e falou: não, Moisés, vai lá você e fala com Deus, porque a gente não quer falar com ele. Esse era Moisés. E Josué andava junto com Moisés. A gente aprende aqui que Josué servia a Deus e tinha um espelho que era Moisés. Amém? E o nome desse processo que eu dei aqui é o processo de preparação, porque quem serve acaba se preparando. Quando você serve a alguém ou a algo, você se prepara para aquilo, amém? Então a gente, só para deixar nítido, a gente tem 7 processos ao qual eu deixei marcado aqui, tá? Não é falando totalmente da história de Josué, mas falando sobre cada período, amém?
Então, a gente tem o primeiro processo, que é o processo de preparação, que a gente acabou de citar, e a gente tem o segundo processo agora, que é o processo de prova. Em Números 14, do 6 ao 9, nós vamos ver Josué sendo um dos 12 espias, amém? Que vai na terra prometida, ver lá direitinho. E ele é um dos que acredita que é aquilo. Ele foi bem firme. Eu deixei uma anotação que diz, enquanto 10 duvidaram, ele permaneceu firme, amém? Mas só não isso, assim como Josué ele foi servo, ele também passou pelas mesmas dificuldades que o povo. Ele passou durante os 40 anos rodeando a terra prometida. Isso é muito importante, porque a gente pode ver que Josué, mesmo tendo tudo aquilo que ele vai ter lá na frente, ele não deixou de passar por um processo de aprendizagem, o processo de santificação que aquele povo precisava, amém? Então, era necessário que ele passasse por aquilo, era necessário que ele também vivesse a mesma coisa que o povo viveu. Então, esse é o processo de prova. Então, a gente vai começar agora a falar sobre Josué. Então, peço que os irmãos abram em Josué, capítulo 1, amém? Irmão, você tem noção que até chegar Josué na Bíblia, tem ainda Deuteronômio, tem Levítico, tem Número. Você entende que Josué passou por todos esses processos junto com o povo, até ele chegar aonde ele vai chegar aqui agora. Isso me deixou muito meio louco da cabeça, porque ele passou por processos difíceis junto com o povo. Amém? Então, anota isso. Isso aqui, quando a gente vai falar de processos, isso tem muito a ver com as nossas vidas, amém? Porque a gente começa, às vezes, pequeno e se torna grande, mas aqui a gente vai ver um homem que foi levantado para fazer aquilo que Moisés não ia fazer, amém? Em Josué 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Eu queria deixar um ênfase quando ele fala servo de Moisés. A tamanha importância de ser servo foi colocado aqui nesse versículo, amém? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar e a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei nem te desampararei. Olha que incrível. Agora, Josué está sendo levantado e, ao mesmo tempo, Deus está incentivando Josué. Deus está falando, vai lá, eu sou contigo. Imagine, agora você tem que cuidar de todo o povo de Deus. Coloca aí na sua cabeça, você cuidaria de toda essa igreja aqui? Eu não arriscaria minha mão, mas Deus levanta Josué, e aí, imagine a cabeça de Josué, irmão, ele tem que lidar agora com um povo que, meu Deus, devia ser muito problemático. Mas Deus vai lá e fala, não, eu sou contigo, amém? A gente, por todos os processos que nós formos passar aqui, você vai ver Deus falando que Deus é com Josué. Você pode levar isso para a sua vida e para nossas vidas. Quantas vezes nós passamos ou deixamos de passar, e quantas vezes a gente passa por problemas e Deus sempre fala, eu sou contigo. Independente da situação, irmão, independente se ele usa profeta ou não, Deus sempre estará conosco, amém? Isso é dele, ele gosta da gente, amém? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só que
Que loucura, né? Porque Deus, ele repetiu aqui umas 3 vezes, eu sou contigo. Então imagina o coração de Josué, porque Deus vê o coração, obviamente, o quão, às vezes, aflito ele poderia estar e o quão Deus precisaria falar para ele, ei, eu sou contigo. Você se recorda de alguém aí? Quantas vezes você já passou por esse processo, amém? E ao decorrer do capítulo, a gente vai ver o capítulo 2, e o capítulo 2 ele é fenomenal, porque Josué manda 2 espias, e agora a gente está falando de Jericó, a gente está falando do passado do rio Jordão, ao ponto de chegar a Jericó, então Josué vai lá e manda 2 espias para ver aquela terra. Meu Deus do céu, aqueles 2 espias, Deus foi com eles, viu? Porque eles chegaram lá em Jericó, e eles entram na casa de quem, irmão? De Raabe, amém? A Bíblia fala que Raabe era uma prostituta, assim, seco. Porém, aquela mulher, ela vai lá e fala com o rei de Jericó, e fala, ó, tem 2 homens lá em casa. O rei de Jericó, isso aí são os filhos de Israel, são espias. E eles vão lá na casa dessa mulher, e essa mulher, ela faz algo que só Deus pode fazer. Ela esconde aqueles espias. Amém? E você vai ver que o decorrer desse capítulo vai ser basicamente isso, e vai chegar ao ponto dela falar, ó, prometam para mim que quando vocês entrarem e tudo mais, eu e minha casa estará seguro, não morreremos quando vocês entrarem. Amém? Não foi com essas palavras, mas se você ler, o resumo é isso. Amém? Então a gente chega no capítulo 3, que vai ser a travessia do Jordão. Amém? O capítulo 3 eu coloquei como um processo de ativação. Amém? Vamos para Josué 3, 13 e 17, amém? Mas eu queria deixar uma coisa que eu notei, que no capítulo 3, no versículo 7, o Senhor diz o seguinte, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegares à beira das águas do Jordão, parareis o Jordão. Amém? Então, aqui, Deus não deixa de motivar Josué. Eu não sei o quão pequeno é isso para você, mas a gente pode ver um Deus totalmente persistente naquilo, persistente e confiante em Josué. Assim também Deus é confiante na gente, amém? Em Josué, capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das tuas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e aos seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas, então passou o povo em frente de Jericó. Só um minuto que eu fiquei gripado essa semana, tá? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Aqui a gente pode ver o tamanho cuidado de Deus com o povo. Irmão, esse povo tinha que passar no rio. E assim, você já viu um rio? Ele é grande. E aqui a gente chega numa etapa de que há tamanha confiança em Deus. Porque tem coisas nas nossas vidas que só Deus pode fazer diante de todos os processos das nossas vidas. Não, o irmão da nossa direita, o irmão da nossa esquerda não pode fazer aquilo que Deus pode fazer.
Deus foi persistente isso na minha cabeça, porque a gente tem que entender que, independente da situação, independente do processo ao qual estivemos passando, Deus, Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para se firmar, amém? Então, todas as vezes que você lembrar dessa palavra aqui, irmão, em Josué 3,17, você vai ver que os sacerdotes, eles iam à frente e eles pararam no meio do rio, para que o povo pudesse passar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eles levaram a arca, irmão, puro Deus estava ali. Quem segurava aquele rio? Eu, você? Nenhum mais forte conseguia segurar, mas sim Deus estava lá. Aqui a gente consegue aprender, no todo o processo até aqui de Josué, em que Deus estava com ele, amém? E ao decorrer do capítulo 4, nós vamos ver que tem a questão das pedras que são tiradas do Rio Jordão, que aí separam 12 homens, simbolizando as 12 tribos e tudo mais. Eu não vou contar toda a história, amém? Mas é legal você ver, é legal porque você vai ver o ato profético, porque aquilo fala que para que os filhos pudessem ver e testificar aquilo que aconteceu naquele local, amém? Então a gente pula para Josué 5. Amém? E esse é o processo de santificação, irmão, processo de santificação na nossa vida. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torne a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, o haviam circuncidado. Porque há 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho, amém? Aqui é importante a gente levar em conta que Deus manda Josué santificar a esse povo, porque esse povo agora ia entrar em uma frente de batalha. Irmão, isso diz tudo. Todas as vezes que nós entramos em frentes de batalhas, é necessário que nós se santifiquemos para isso. Todas as vezes que nós formos pregar ou falar de Deus, é necessário que nós estemos santos. Eu não estou falando de uma santidade que vai te tornar Deus, né? Já vai subir, não. Mas eu falo uma santidade de realmente se entregar ao nosso arroz e feijão, jejum e oração, amém? Porque aqui a gente pode ver que é feito isso antes do povo ir a Jericó, amém? Eu coloquei como processo de santificação porque Josué passa pelo processo de santificação. Ele, junto com o povo, ele pode testificar que era necessário se santificar para poder fazer aquilo que Deus ia mandar ele fazer mais à frente. Amém? Então, a gente chega no processo de obediência, que é o 6. Amém? Abram suas Bíblias em... Abram não, vamos para Josué 6, capítulo 6, versículo 2. Amém? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, odiarei a cidade, cercando a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre e carneiros adiante da arca, e no 7º dia roteareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo voz do seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes
levem 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeia a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que ao que vos diga, gritai, e então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, entrando no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres do carneiro adiante a arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade do segundo dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente aguardai-vos no anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. É meio difícil isso aqui, irmão. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e o jumento. Amém? A gente pode ver aqui que, meu Deus do céu, olha que para que Josué foi preparado. Ele levou esse povo para fazer isso. Você tem ideia que ele foi preparado para fazer algo que Deus ia fazer para o povo. Amém? E aí a gente vai chegar num processo que eu coloquei como processo contínuo, amém? Que é em Josué 11, 23. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Amém. Aqui chegamos no último processo, onde teve toda essa caminhada, a qual Josué teve que passar de ser servo, a qual teve que passar de santificar, a qual teve que passar de obedecer. Amém? O processo a qual o povo teve que passar diante do Rio Jordão é uma pura obediência a Deus. Os sacerdotes pegando a arca e indo. Josué passou por tudo isso. Deus não impediu que ele não passasse por isso. É importante a gente levar isso para nossas vidas, os processos em qual Josué teve também para nós. Quando eu estava
lendo e quando eu estava fazendo, eu comecei a lembrar de várias coisas na minha vida, mas eu comecei a colocar essas coisas na minha vida. Processos em que, às vezes, nós temos que ser obediente a Deus, calar nossa boca, apenas fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Processos de santificação, quando nós temos que orar, clamar, muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos, muito mais do que é mandado a nós. Processos de ativação, onde nós temos que fazer, onde nós temos que ser levantados, onde a gente tem que ir com fé. Josué, ele vai fazer tudo isso, e tudo isso vai resumir na nossa vida, porque a vida de Josué não é muito diferente da nossa. Óbvio, o cara era rei, mas a questão é que a gente pode levar todos os ensinos da vida de Josué para nós. A gente pode colocar aqui um exemplo como Davi. Davi, quando ele foi nomeado a rei, ele se tornou rei logo de cara. Irmão, Davi, na verdade, ele, na visão humana, ele não era nem para ele ser rei. Samuel chega na casa de Jessé e começa a olhar os filhos de Jessé e fala: nossa, você tem uns filhos aí bom para ser rei. Mas o cara que era para ser rei, não estava lá. Depois de Samuel olhar todos aqueles caras, olhar todos aqueles filhos, e Deus falar que não era nenhum deles, Samuel fala: não é possível, tem mais um aí? Jessé lembra e fala: tem um lá, tem um mais ou menos lá. Chama ele então. Quando ele chega, tem a confirmação: esse é o rei. Mas ele é nomeado como rei por Deus, não pelos homens ainda. E ele é nomeado como rei, mas o que me deixou mais assim louco da cabeça é que ele não foi logo rei, ele não subiu no trono e falou: ó, eu sou o rei. Na verdade, Deus nomeou ele como rei e ele ficou lá, fazendo aquilo que devia ser feito. Ele serviu ao rei que perseguiu ele. Ele foi obediente diante do processo. Irmão, ele fugiu também daquele rei. Mas Deus não fez com que ele pegasse ele e colocasse ele logo como rei. Fez ele passar pelo processo. É necessário que a gente passe pelos processos, porque eles vão nos ensinar e vão nos moldar aquilo que Deus quer para nós. É necessário que nós passemos pelo processo, porque nós chegaremos ao lugar que Deus quer. Olha, não sei se existe algum Moisés, mas Deus vai parar a época de Moisés e vai começar a época de Josué na sua vida. O que quer dizer? Quer dizer que o seu momento, o seu processo de ativação vai acontecer. Talvez você esteja, às vezes, muito obcecado por aquilo e talvez Deus não queira aquilo. A questão é que nós devemos ser obedientes àquilo que Deus quer. E quando eu estava lembrando disso, Deus falou comigo: você pode ir para um caminho, mas se ele não for meu, não tem como ir. Não tem como persistir naquilo que não é de Deus. Aqui a gente vê isso. Aqui a gente vê porque Davi foi nomeado, irmão, passou pelo mesmo processo. Ele até foi na casa do próprio rei, que iam buscar matar ele, e serviu aquele rei. Era necessário que Davi aprendesse tudo isso, porque Davi ia ser rei daquele povo. Talvez você esteja passando por um processo dolorido, porque vai chegar a hora que você será rei de alguma coisa. Eu não estou falando, obviamente, de rei de pessoas. Eu falo sobre, talvez Deus colocará coisas nas suas mãos, coisas que são necessárias que você cuide, porque Ele vai te ensinar a cuidar diante do processo. Um processo que pode ser doloroso, um processo que não pode trazer conhecimento, mas Deus estará contigo. Assim como Deus, Ele motiva Josué, assim Deus também motiva a nós. Porque, irmão, se eu for te falar que não falta palavra na nossa vida para dizer que nós somos abençoados, há uma promessa na nossa vida, é mentira. A própria Bíblia diz e cita promessas que já foram lançadas sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós não acreditamos nisso, nós fazemos com que a crucificação, o próprio Jesus ou o próprio Deus não exista. Quando nós negamos tudo isso, nós negamos a Cristo. Amém? Há promessas na nossa vida. Antes do retiro, Deus falou comigo. Ele falou: Rafael, prega o evangelho. Eu falei: não. Eu falei: Deus, eu faço uma arte. Eu faço uma arte falando do evangelho, mas pregar ele é muito difícil, Deus. Eu não gosto, é meio complicado. Deus falou: prega o evangelho. Foi pronto. Aí a gente foi para o retiro, aí eu tive a oportunidade, amém,
Eu não fiz nada, Deus que faz. Tive a oportunidade de falar um pouco, quando eu cheguei do retiro, Deus falou, ó, essa palavra aqui. Eu falei, Deus, mas essa palavra é o tema do retiro? Ela falou, não, mas você irá falar esse tema para alguém. Guardei esse tema, irmão, e aí a gente tem as quartas nos lares, os cultos nos lares na quarta, que infelizmente eu estou faltando por causa de trabalho, mas próximo mês Deus proverá, amém? Mas Deus falou, ó, tem essa palavra, guarda essa palavra. Cheguei na igreja, irmão, eu entro na igreja, o Rodrigão olha para mim e fala, você vai ministrar. Eu falei, tá bom, ué. Eu já estava com uma palavra no bolso, eu ia falar que não. Quando a gente vai na casa dessa pessoa e a gente chega lá, eu olho para essa pessoa, eu começo a dar risada por dentro, eu falo, Deus, o Senhor é engraçado demais. Porque o Senhor molda a realidade, Ele faz de tudo, irmão, para nós chegarmos aonde tem que chegar e fazer aquilo que tem que fazer. Você não querendo, você não tendo experiência, há um Deus que Ele vai até você. Há um Deus que Ele busca o teu coração, amém? Com cordas de amor, irmão. Ele é educado, mas, irmão, Ele tenta, viu? Então, eu me disse aquela palavra para aquela pessoa e eu pude... E a palavra é simples, irmão. Meu Deus do céu, o que eu tenho de bagagem para falar? Nada, foi simples. Mas ao momento que eu estava falando, eu simplesmente tudo se calou. E aí você conecta com aquela pessoa e você vê Deus trabalhar com aquela pessoa, você fica besta. Você fala, talvez um dia, com toda certeza, eu fui essa pessoa. E aí eu falo, Deus, o Senhor brinca mesmo, viu? E depois de algum tempo, eu entrei em uma crise, eu falei, tá, Deus, vou pregar o evangelho, mas como que eu prego, Deus? Eu não tenho nada teológico, Deus, eu não tenho nem tempo, aí usando aquelas desculpas, eu não tenho nem tempo, tudo mais, Deus, tudo mais. Conversei com o irmão Douglas, o que cuida, né? Existe Deus e Douglas, né? Que o Douglas, ele protege a igreja ali, entendeu? Aí eu fui conversar com o irmão Douglas, eu falei, Douglas, pelo amor de Deus, eu não sou que nem os pregadores, eu não consigo dizer aquilo que eles falam, eu não sou que nem um pastor, não sou que nem uma pastora, eu não tenho essa proatividade. Agora eu vou resumir o que o Douglas me falou, amém? Ele falou, Rafa, existe jeitos de pregar, mas pregue aquilo que Deus mandar. Ali eu entendi que independente da minha incapacidade de poder falar com as pessoas, independente dos problemas ao que eu tive, era necessário eu falar de Deus. Cheguei na casa da minha mãe e falei de Deus para ela. Falei sobre como foi no retiro, falei sobre a palavra que foi ministrada na casa dessa pessoa. E é isso. Processos que não sabemos como, não sabemos quando irá acontecer, mas irão acontecer. Processos na vida de cada um, amém? Quando eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Porque será Semana dos Jovens, e aí minha cabeça, eu sou 880, tá? Então se fala dos jovens, eu vou querer pegar para jovens. Minha cabeça funciona assim. Coitada da minha esposa, mas ela funciona assim. E aí Deus falou, não. Processos, Josué, ele foi pequeno e se tornou grande. Deus hoje fala que hoje nós podemos ser pequeno ou grande, mas nós não podemos desnosprezar o processo. Confia em Deus, Ele é contigo. Ele fez tudo isso, irmão, fez eu passar essa vergonha de falar em público para poder chegar em você e falar que Deus é contigo. Deus, Ele te trouxe hoje aqui para te dizer, Deus é contigo. Assim como que Deus teve que lembrar Josué, muitas vezes, que Deus era com ele, Deus fala com você, Ele é contigo. Independente da dificuldade, independente do problema, independente da tribulação, ou às vezes do sucesso, Deus é contigo. Não existe um Deus, irmão, que Ele não zela por ti. Não existe um Deus que Ele não cuida de ti, irmão. Não existe esse Deus não existe. Existe um Deus que Ele é contigo.
Talvez hoje Deus precisava lembrar você disso. Precisava lembrar que Ele estará com você. Irmão, tomara que você esteja com Ele. Porque há promessas. Assim como é na vida de Josué, há promessas na vida de cada um. Essa é a curta palavra, mas foi o pregar o Evangelho, amém? Eu peço que os irmãos se levantam para a gente poder fazer essa oração. Essa oração para agradecer a Deus por Ele cuidar de nós. A Shirley falou sobre esvaziar-nos de nós mesmos. Esse é o momento. Talvez você esteja passando por uma semana muito complicada e Deus, meu Deus, como essa semana foi complicada. Fiquei gripado, fiquei doente, falei, Deus do céu. Mas Ele é contigo. Convido você a orar. Convido você, se você sentir, vir aqui se derramar. Porque Ele é contigo. Pai, nós queremos orar a Ti, Deus. Queremos, ó Santo Deus, clamar ao Teu nome, Deus. Muito obrigado, ó Santo Deus, porque o Senhor vem conosco, Pai. Porque o Senhor, Santo Deus, molda a realidade. O Senhor faz, ó Santo Deus, as coisas acontecerem ao seu favor, ó Pai. Porque o Senhor cuida de nós, ó Pai. Cuida dos nossos corações. Cuida da nossa mente, ó Santo Deus. Porque o Senhor, Santo Deus, cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Santo Deus, porque o Senhor não falha. Porque o Senhor, Santo Deus, é bondoso conosco, ó Santo Deus. Mas eu lhe peço, ó Santo Deus, vá, ó Pai, ao coração daquele, ó Santo Deus, que está, Pai, se sentindo sozinho. Que aquele, ó Santo Deus, que diante do processo, ó Pai, não está conseguindo ver a Ti, ó Santo Deus. Fale com ele, ó Pai. Toque o coração dele, ó Santo Deus. Toque o coração dele, ó Santo Deus, para mostrar que, ei, Deus é contigo. Ei, ó Santo Deus, há um Pai que não desistiu de nós. Há um Deus que não desiste de nós. Há um Deus, ó Pai, o Senhor, ó Santo Deus, não desiste de nós, ó Santo Deus. O Senhor nos fortalece, ó Pai. O Senhor nos molda, ó Santo Deus. O Senhor faz, ó Pai, cada vez mais a Tua vontade sobre nossos corações, ó Pai. Pai, venha sobre o Teu povo, ó Santo Deus. Não deixe com o cansaço, não deixe, ó Santo Deus, com que qualquer coisa, ó Pai, impeça do Senhor vir, ó Santo Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre nossos corações, ó Pai. Seja feita a Tua vontade, ó Santo Deus. Santo é o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Santo Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém?